obras completas. Ele faz na hora certa, na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A graça e a paz. Uma boa noite para todos vocês. Que o Senhor possa alcançá-los nessa noite. Que bênção estarmos aqui mais uma vez na casa do Senhor. Nessa noite, eu estou contando mais uma vez com a infinita graça do Senhor. Estou com a garganta tossindo, raspando, mas vamos assim mesmo. Se eu precisar tossir, vocês esperam um pouquinho, tá? Que daqui a pouco volta. Mas vai dar tudo certo para a glória do Senhor. Eu gostaria de te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios. E hoje de manhã foi interessante. A Lu postou de manhã, ela veio no culto da manhã, e ela fez um post no Instagram com o capítulo Provérbios 3, né? Aí eu escrevi para ela: Lu, quem pregou? Qual foi a palavra, pelo amor de Deus? Aí ela falou: foi a pastora Nilma. Eu falei: foi Provérbios? Aí ela: não, foi a abertura. Eu falei: eita glória, porque é exatamente onde eu vou, não é possível. Falei: Deus já está operando desde cedo para a honra e glória do Senhor. Quer dizer, o Senhor já está alinhando desde cedo o que Ele quer na nossa vida. Glória a Deus por isso. Gostaria de te convidar a abrir em Provérbios 4. Nós vamos... eu quero ministrar um único versículo, mas ele está dentro de um contexto tão lindo que vale a leitura aqui do capítulo até nós chegarmos nele. Provérbios 4. A palavra do Senhor diz assim, no versículo 1. Ouve, filhos, a correção do pai e estai atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixes a minha lei. Porque eu era filho do meu pai, tenro e único em estima diante da minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras, o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te apartes da palavra da minha boca. Não te desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. Lê a partir do 7. Exalta, vamos ler aqui todo mundo junto. Exalta, e ela te exaltará. E abraçando-a, te honrará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de sua vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. E não alargues, guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem, se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido.
não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que a acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia-te de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda, e retira o teu pé do mal. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ministrar nessa noite o versículo de número 23, que diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Pai, nessa hora eu quero te agradecer por essa rica oportunidade. Pai, obrigada, Senhor, porque a tua palavra está posta. Obrigada, Senhor Deus, porque o banquete está na mesa. Senhor, obrigada porque cada um dos meus irmãos estão aqui, assim como eu, para ouvir a tua voz, para ouvir o teu falar, para ouvir o teu ensinar nessa noite com cada um de nós. Sê conosco, Pai, direciona tudo o que for ministrado aqui, que sejam palavras, Senhor Deus, do Espírito Santo a fluir através da minha vida. Sou apenas um instrumento nas tuas mãos e eu te agradeço por essa oportunidade, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Provérbios é um livro maravilhoso e ele fala de pessoas que têm sabedoria e desfrutam dos benefícios da sabedoria. Quer melhor do que isso? A pessoa ser sábia e ainda desfrutar dos benefícios dessa sabedoria. É sobre isso que o livro de Provérbios nos ensina em cada um dos seus capítulos. No capítulo 3 e 4, a gente vê um pai exortando um filho. É a palavra de um pai de amor que quer o melhor para o seu filho. E é por isso que ele vem nos conduzindo numa exortação, mas é lindo perceber que o próprio Salomão, quando vem escrevendo este texto, ele fala na primeira pessoa, quando ele diz assim: porque eu também aprendi esses caminhos com meu pai. Não era um pai que estava ali ensinando algo que não praticou, ensinando algo que não viveu com o seu filho. E é lindo ver como Salomão adquiriu essa sabedoria para a sua vida. E não só adquiriu, como usufruiu dos benefícios da sabedoria que Deus nos dá. Na minha Bíblia tem alguns pontos interessantes aqui de aplicação pessoal e eu achei muito incrível tudo isso e eu acredito que vale a leitura. Olha o que diz assim, ó. A pessoa que tem sabedoria, veja se vocês querem isso para a vida de vocês, tá? Pensa aí. A pessoa que tem sabedoria, ela precisa ser bondosa, leal, confia no Senhor, coloca Deus em primeiro lugar, afasta-se do mal, distingue o certo do errado, ouve e aprende e faz o que é correto. Isso é uma pessoa com sabedoria. A pessoa que faz tudo isso, ela vai usufruir de certos benefícios da sabedoria. Quer saber quais são? Uma vida longa e satisfatória, benevolência para com Deus e para com as pessoas, reputação do bom juízo, sucesso, saúde, vitalidade, riquezas, honra, paz, prazer e proteção. Você quer tudo isso para a sua vida? Quem não quer tudo isso para a sua vida? Quem não quer viver os benefícios da sabedoria? E é aí que entra a minha parte e a sua parte, em ouvir atentamente a voz do Senhor, mas não ficar só no ouvir, no praticar, no colocar em prática na nossa vida tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Acima de
tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem, aí vamos lá, procedem, você vai pegar várias versões da Bíblia. Cada uma delas muda exatamente nessa frase, mas olha o que ela fala. Procedem, então, guarda o teu coração, porque dele procede fontes da vida, origem da vida, as saídas da vida, o rumo da sua vida e dirige os seus pensamentos. Todas essas versões para dizer que devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da nossa vida. Tudo que nós guardamos tem importância para nós. Você costuma guardar coisas sem importância? É difícil, tem pessoas que são acumuladoras e tal, mas assim, no normal a gente guarda coisas que são importantes. Coisas que você pensa assim, eu vou usar depois. Coisas que têm algum valor para você. Acima de tudo, o que se deve guardar, guarda o seu coração. Guardar o coração é guardar e cuidar dos seus sentimentos. É guardar e cuidar das suas emoções. É guardar e cuidar dos seus pensamentos. É guardar e cuidar dos desejos que você alimenta dentro do íntimo do teu coração. Tudo o que nós fazemos reflete o que nós estamos guardando no nosso coração. Não tem para onde correr. Não tem como você ter atitudes de amor se você não estiver genuinamente carregando o amor dentro do seu coração. Não tem como você viver em paz e dar paz para as outras pessoas ao seu redor, se você não estiver guardando dentro do teu coração e cultivando a paz de Cristo. Não tem como você viver sem contendas e sem confusões se você não estiver guardando essa paz. Acima de tudo, eu vou falar inúmeras vezes até você sair decorado com esse versículo. Acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós precisamos cuidar dos valores corretos. Nós precisamos fazer escolhas sábias. Nós precisamos ter uma vida saudável no corpo, no físico e também na alma. Guardar o coração é sobre tudo isso, é sobre escolhas certas. É sobre fazer e tomar decisões corretas na hora certa, pelos motivos certos. E como é que eu vou saber tudo isso? Como é que eu vou saber? Só tem um único manual para as nossas vidas. É pautar as nossas decisões na palavra de Deus. É pautar os nossos sentimentos na palavra de Deus. É pautar aquilo que nós ouvimos na palavra de Deus, naquilo que nós vemos, tudo que nós fazemos deve ser passado pelo crivo da palavra de Deus. Quando formos tomar uma decisão, tomar mediante a palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus fala sobre isso? Qual é a direção que eu devo ter na minha vida sobre este assunto? Muitas vezes nós temos dúvidas, e é por isso que a Bíblia diz que é na comunhão dos santos que Deus ordena a bênção, e é na multidão que há sabedoria. Às vezes você não é bom em determinado assunto. Às vezes você tem dúvida em alguma decisão que você vai tomar. Por isso, procure ajuda. Mas ajuda de qualquer um? Não. De pessoas sábias, de pessoas, de homens de Deus, de mulher de Deus, de pessoas de oração, que vão procurar te ajudar para te encaminhar para o melhor, não para o pior, para a melhor decisão que você vai tomar. Porque decisões geram consequências na nossa vida. E precisamos pautar todas as nossas decisões na palavra de Deus. A medicina, ela explica o coração de maneira bem simplória. Uma divisão em 4 partes, de maneira bem simples. Como se nós estivéssemos como se o nosso coração fosse dividido assim, como se fosse uma cruz.
Nós temos as duas, são 4 portas. 2 para cima e 2 para baixo. São os nossos átrios direito e esquerdo. E são os ventrículos direito e esquerdo para baixo. Cada uma dessas portas, cada uma dessas partes tem uma função. E é lindo entender que quando a Bíblia compara tudo que nós temos de importante ao nosso coração. Porque o coração, ele é um dos órgãos mais vitais do nosso corpo. Você pode viver sem alguns órgãos. Eu já não tenho vesícula faz um tempo aí já. Estou aí, firme e forte. Tem pessoas que só têm um rim, não tem os 2, ou tem algum rim comprometido. Tem pessoas que têm um pulmão. Enfim, tem órgão. Todos os órgãos são importantes, obviamente. Mas existem os que são considerados classe 1 dos órgãos vitais. E o coração é um deles. Porque sem coração, não dá para viver. Não tem como viver. E por que é que Salomão nos diz, acima de tudo, guarda o teu coração? Como que nós vamos guardar o coração? Vamos imaginar que o nosso coração tem 4 portas. Então, nós precisamos guardar cada uma dessas portas, para que nós possamos viver o que Salomão está nos orientando. E quais são essas portas? Olha comigo no 4:21. Diz assim, no 4:20, perdão. No 4:20. Diz, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Uma das portas do nosso coração é o nosso ouvido. O que entra aqui, ó. O que entra pelo teu ouvido é o que vai alimentar o teu coração. O que é que você tem ouvido? Para quem você tem dado ouvidos? O que é que você tem escutado por aí? O que é que você está colocando para dentro do teu coração através dessa grande porta que você tem 2? Tem 2 portas. Por falta de uma, tem 2, que é para ouvir bastante. E o que é que você tem ouvido? Temos que ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque é através do ouvir que nós vamos cultivar essa porta do nosso coração. Prestar atenção, sabe? Nas palavras do Senhor. Filho meu, atenta, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclinam os teus ouvidos. Nós precisamos parar de agir no automático no nosso dia a dia e prestar mais atenção no que nós temos ouvido e a quem nós estamos dando ouvido. O que você pensa sobre você? É uma pergunta. Quem é você? O que você pensa? Talvez o que você vai me responder sobre você é o que dizem de você. Não é nem às vezes o que você realmente acha. Ou às vezes você já nem acha mais nada sobre você, porque você só sabe o que estão dizendo de você, o que falam de você, as palavras que lançam sobre você. E aí eu te pergunto, o que é que Cristo diz sobre você? O quão amado você é? Ao ponto dele se entregar e derramar o seu próprio sangue por amor a você. Quão amado você é? Você tem noção disso? Você tem ouvido essa declaração de amor todos os dias que Jesus nos faz? Jesus nos faz uma declaração de amor todas as manhãs, dizendo que nós somos amados, escolhidos, dizendo que Ele pagou um alto preço por mim e por você,
dizendo que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, dizendo que as palavras dele são verdade para a sua vida, como nós louvamos aqui, Senhor, as tuas promessas hão de se cumprir na minha vida, porque eu sei que tu és fiel, é isso que Deus fala para mim e para você. Portanto, guarde os teus ouvidos. Segunda porta, olha o que diz no 4:24. Desvia-te de ti. Eita, essa é boa. A tortuosidade da boca. E alonga de ti a perversidade dos lábios. Ô, porta difícil é essa, hein? A porta da boca. Desviar a boca, desviar a língua de pecar. É uma grande porta. Essa a gente tem uma só. Mas se bobear, vale mais que as duas que a gente tem da orelha, de tanto que a gente fala, não é? Queridos, as pessoas que se aproximam de nós precisam ouvir palavras de vida. Elas precisam ouvir de Cristo. Elas precisam ouvir do amor de Deus. Elas precisam ouvir do que Deus fez na sua vida, do quão incrível é a vida que você tem com Deus, do quanto Jesus já te salvou, do quanto Ele já te curou, de onde Ele te resgatou. Queridos, eu ouvi algo outro dia e eu quero dizer para você. Um dia ruim não é uma vida ruim. Uma semana ruim não é uma vida ruim. Às vezes até um ano, uma fase ruim, não quer dizer que a tua vida é ruim. Nós precisamos aprender a agradecer com esses lábios que Deus nos deu. A glorificar ao Senhor, a usar essa porta para gratidão. Para gratidão, para dizer obrigada, Senhor, até mesmo pelos dias difíceis. Porque muitas vezes eu estou mais perto do Senhor, é neles. Porque muitas vezes eu estou mais sensível, é nesses daí mesmo. Porque quando está muito bem, muitas vezes o meu pezinho já quer, se desviar. Já nem preciso mais tanto assim. Guarda os teus ouvidos, guarda a tua boca de falar aquilo que não provém de Deus. Pede para o Senhor, bota um guarda de Israel nessa minha língua. Para que eu só fale aquilo que vem do Senhor. Porque palavras ditas causam feridas inimagináveis. Tem pessoas que precisam de anos e anos de terapia para curar palavras ditas por pessoas que deveriam proferir bênção e, ao invés disso, usaram a boca para falar maldição. Sabe que a Bíblia fala em Provérbios também que a vida e a morte estão onde? No poder da língua. Vida e morte. Vida e morte. Aí, mais a fundo, quando nós vamos ver no livro de Tiago, no capítulo 3 inteiro, ele faz um estudo, vamos assim dizer, sobre este versículo. Porque em Provérbios 18 vai dizer, a vida e a morte está no poder da língua, mas lá em Tiago 3, ele discorre muito sobre esse tema. E ele fala muito sobre a língua pequenininha que incendeia um bosque. Sobre como nós devemos ter cuidado com esse órgão tão pequenininho, que parece tão inofensivo, e pode servir como um bisturi, para curar ou para ferir. Tiago 3. Medite nesse texto, porque é bênção. 4:21, terceira porta. Desvia-te, 21. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Queridos, os olhos é o que nos fazem caminhar pela fé. Guarda os teus olhos. Guarda o que você está vendo. Guarda os teus olhos daquilo que você está consumindo. O que você está consumindo através dos teus olhos está enchendo o teu coração do quê? Você quem sabe, eu que sei de mim. O olho
ele diz, fixa os teus olhos adiante. No 4:21, na minha tradução, ele diz, fixe bem os olhos adiante. É para frente, é reto, é numa direção só, é sim, sim e não, não. Você conhece a história da esposa de Ló, não conhece? Qual era a ordem? Para frente, bora? Vamos? E ela foi fazer o quê? Virou para trás. Deus a castigou porque ela olhou para trás? Não é isso não, é porque o coração dela estava lá. Ela não olhou para trás, não foi assim uma olhadinha, puf, desceu um sal, assim, ela ficou uma estátua de sal. Não é isso não. Ela voltou para trás. E quando ela voltou, estava chovendo. E a chuva de fogo tem um processo químico que fez o corpo dela se transformar em uma estátua de sal. É uma chuva de enxofre, algo assim, os historiadores falam. Ela voltou, não é que ela olhou, ela voltou, porque o coração dela estava lá. Então, os nossos olhos precisam estar fixos no alvo, adiante, no autor e consumador da nossa fé. Se nós desviarmos o olhar, se nós desviarmos a intenção do olhar, o nosso coração se afunda. Quando nós olhamos para trás, o nosso coração fica preso no passado. O nosso coração fica preso e perde de vista onde o Senhor está. Sabe qual é o perigo de não saber onde o Senhor está? É andar de um lado para o outro sem direção. Eu não gosto de barata, tenho um problema sério com barata, vou até confessar. Mas, quando você joga o veneno na barata, ela fica o quê? Fica meio abobalhada, né? Fica assim, andando de um lado para o outro, se batendo assim, e eu fico só esperando ela morrer. Está se mexendo ainda, porque elas enganam, viu? Elas são terríveis, elas até ficam viradas do outro lado, elas fingem que morreram. E às vezes não morreram. Para quem tem medo, sabe. Queridos, quando nós desviamos o nosso olhar e o nosso coração, Satanás vem com um baigon do inferno e faz assim na gente. Tss. E daí você fica, sabe como? Igual barata tonta, sem direção. Sem saber para onde você está indo. Sem saber para onde é que Deus está, mas eu estava indo para cá, mas agora eu já não sei mais. E quando a gente desvia o olhar, a gente corre o sério risco de perder a direção, de perder o rumo e de ficar procurando Cristo em todos os lugares. Está cheio de pessoas, queridos, está cheio de pessoas que dizem, ai, porque eu tenho Deus no meu coração. Encontra Deus em todo lugar. Em todo lugar que ela vai, ela encontra Deus. Ela encontra Deus em todas as religiões, ela encontra Deus nas pedras, ela encontra Deus no horóscopo, ela encontra Deus em todo lugar. Sabe por quê? Porque ela não tem direção, ela não sabe nem o que ela está procurando. Deus é um só. E o caminho dele é único. O caminho dele é um só. É Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caminho que nos leva ao céu. O que passou disso é procedência maligna. Não é verdade. E Satanás tem usado de muitas artimanhas para enganar o povo, fazendo as pessoas correrem de um lado para o outro, correr atrás de milagre, correr atrás de bênção, correr atrás da corrente de oração não sei o quê, correr não sei aonde, correr que vai ter o show de não sei quem. Eu preciso. Não tem problema você muitas vezes frequentar esses lugares, não é isso a questão. A questão é que seus olhos estão fixos aonde? Por qual é o motivo que você está procurando tudo isso? O que é que você está procurando encher dentro de você que ainda não preencheu? Esse vazio tem nome. Esse vazio tem dono. Esse vazio que muitas vezes nada dessa terra preenche porque foi feito para o céu. É só Jesus que preenche o nosso coração verdadeiramente. É só Jesus que pode trazer vida e vida em abundância. É só Jesus que tem palavras e palavras de vida eterna. É só Jesus que cura e que chega onde homem nenhum chegou na sua vida. É só Jesus que te alcança no dia da adversidade e te pega pela mão. Não é horóscopo, não é pedra, não é previsão do mês, não é o Saturno com não sei o que, sei lá o quê. Tem tantas pessoas perdidas procurando em nada, no vazio da sua própria existência,
porque desviaram os olhos do autor e consumador dos séculos, do autor e consumador da nossa vida, Jesus Cristo. Guarda os teus olhos. Provérbios vai dizer ainda que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. É uma grande porta da nossa alma e do nosso coração, os nossos olhos. Guarda os teus olhos. Conversa com Jesus com sinceridade. Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso melhorar. Senhor, me ajude a olhar com um olhar de graça e de compaixão, e de não olhar só o erro do meu irmão, e de não apontar só o dedo do meu irmão, porque o nosso olho tende a correr para o erro do outro. Mas essas coisas nos desviam do caminho correto. Fixe bem os olhos adiante. Filipenses 3:4 vai dizer que o nosso alvo é Jesus. O nosso alvo é Jesus. 4:26. Provérbios 4:26 diz que a quarta porta do nosso coração. Provérbios, foi. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Pondera. Pondera. Ponderar é medir. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Eu posso ir, mas será que esse lugar realmente é para você? Seus pés podem te levar até lá, mas será que é isso que Deus tem para você? Pondera. Pondera os teus passos, pondera os teus pés, presta atenção por onde você está andando. Porque nós lemos aqui no Provérbios 24 que diz que o caminho do ímpio, ele é tão escuro que ele nem sabe onde ele está pisando. Nós vimos aqui nos versículos anteriores, o caminho do ímpio, ele é escuridão. E ele tropeça, não sabe nem em quê. Por isso que a orientação do pai para o filho é: pondera os teus pés, cuida dos teus caminhos. Que os teus pés sirvam, assim como na armadura de Deus, para levar o evangelho. Para que seja o instrumento de levar o evangelho. E não de ser pedra de tropeço a ninguém. Os nossos pés podem nos dar muita liberdade. E é esse o perigo da atualidade. Achar que nós podemos caminhar com nossas próprias pernas. Achar que nós podemos trilhar os nossos próprios caminhos. Sendo que Jesus está dizendo: pondera, toma cuidado. Eu te amo tanto. Esse lugar não é para você. Isso não é para você. Esse lugar, essas amizades, não vão produzir coisa boa para a sua vida. Viu, jovens e adolescentes? Cuida dos lugares por onde os seus pés estão passando. Pondera bem, para que todos os seus caminhos sejam bem ordenados. Lembra que eu falei dos benefícios da sabedoria? É sobre isso. A sabedoria não é o ouvir apenas e tão somente. É o conseguir colocar tudo isso que você ouviu em prática. Eu vou ler de novo os benefícios dessa sabedoria. Aí você vê se você quer. E aí você pensa agora nas 4 portas e cuida delas. Uma vida longa e satisfatória. Eu quero. Benevolência para com Deus e para com as pessoas. Quero também. Reputação de bom juízo. Sucesso, saúde, vitalidade, riquezas, honra, prazer, paz e proteção. Quer tudo isso? Guarda as portas do teu coração. Guarda o ouvir. Guarda o falar. Guarda os olhos. Guarda os pés. Precisamos guardar
guardar com vontade, não é guardar de vez em quando, ouvir e de vez em quando obedecer, não. É guardar e obedecer com afinco, como quem guarda algo importante, como se a sua vida dependesse e depende disso. Do guardar o seu coração. Acima de todas as coisas, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da sua vida. Para que nós tenhamos uma vida equilibrada, para que nós possamos guardar, existem algumas formas. Nós precisamos cuidar dos pensamentos. Nós precisamos orar constantemente. Nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos evitar influências negativas. Nós precisamos praticar amor e bondade. Nós precisamos proteger as nossas emoções. Todas essas são ferramentas que Deus nos dá através da palavra dele para que nos ajude a guardar o nosso coração. Ler a Bíblia, orar, adorar, cantar louvores, perdoar. Isso faz parte da nossa trajetória cristã, da nossa melhora todos os dias. Ninguém nasce bonzinho e perfeito e sabendo fazer tudo isso aqui, não. Ninguém nasce com maestria no perdão. Ninguém nasce maestro de perdoar, não. É muita apunhalada pelas costas, é muita bordoada pelo caminho, para você aprender o valor do perdão. Só que às vezes é você também que faz com a outra pessoa, né? Por isso que o perdoar, ele é um caminho de mão dupla. Porque muitas vezes quem causou a ferida também foi você. E você também precisa se perdoar para ter a coragem de pedir perdão. Não é só perdoar quem ofendeu, mas é nos perdoar para também pedir perdão. E aí perdoar não significa muitas vezes voltar a sentar na mesma mesa. Sabe por quê? Porque a gente precisa aprender a blindar e guardar as nossas emoções também. Perdoar é um mandamento, é um ordenamento bíblico. Não cabe a nós discutir se temos ou não que perdoar. Temos. Fim, acabou. No entanto, existem sim lugares e ambientes que não nos fazem bem. Existem sim mesas que não nos aproximam de Cristo. Existem ambientes que nos fazem ficar tristes, que nos fazem ficar cabisbaixos, que não reconhecem, que não dão valor a cada um de nós. O Senhor Jesus não precisa que você fique preso nesses ambientes. Ele precisa que você perdoe. E, se necessário, segue seu caminho em paz. Porque paz nós precisamos ter no nosso coração. Guardar as emoções nunca foi tão importante quanto nos dias de hoje. Cuidar das nossas emoções. Sabe que a Bíblia ela tende a usar o coração como centro das emoções, porque naquela época eles entendiam que as emoções fluíam do coração e não da razão, como nós entendemos hoje. Hoje nós temos um entendimento que a razão produz isso, mas naquele momento, naquela época, historicamente, eles entendiam que todas as emoções procediam somente do coração. E é por isso que muitas vezes nós vemos textos relacionados a emoções falando do coração. E esse texto é um deles, onde diz, acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Está dizendo, guarda a tua saúde mental. Guarda os teus sentimentos. Guarda o que entra. Quantas vezes nós estamos guardando rancor, falta de perdão? Nós precisamos passar no crivo do Senhor essas coisas. Isso não é para nós, isso não nos cabe, isso não nos pertence. É bagagem desnecessária, é peso desnecessário que a gente carrega no meio do caminho. O que torna a caminhada, muitas vezes, mais dificultosa, mais devagar, mais sofrida,
porque tem bagagens que a gente não precisa carregar. O Senhor já disse: lança sobre mim todo o fardo, lança sobre mim toda a sua ansiedade. Por quê? Porque eu tenho cuidado de vós. O Senhor Jesus não nos desampara e nunca nos desamparou e jamais nos desamparará. É lindo como o Senhor já está falando nessa noite através dos louvores. Vocês observaram como os louvores estão falando de descanso, de alívio. A palavra do Senhor, ela vai se encaixando naquilo que Deus tem para essa noite. É refrigério para a sua vida. Para de carregar coisas que você não precisa. Deixa aos pés do Senhor. Perdoa, libera. Solta esse peso. Foca naquilo que é importante. Guardar o teu coração. O nosso coração, ele precisa ser cheio de paz, para que nós possamos manter a calma nos desafios. Se você enfrenta um desafio e você não tem paz no seu coração, você não vai agir de maneira coerente. Você não vai tomar decisões em paz se o seu coração não tiver paz. Guarda no seu coração a fé, porque é a fé que nos fortalece e nos dá esperança nas adversidades. Guarda no seu coração a gratidão, porque ela transforma a nossa perspectiva. A gratidão ajuda a valorizar tudo aquilo que nós já temos. Guarda no seu coração o perdão, porque ele impede que a amargura e o rancor dominem o seu coração. Guarda no seu coração a sabedoria, porque é ela que nos orienta a fazer boas escolhas e agirmos com discernimento. Guarda no seu coração o amor, o genuíno, que nos capacita a viver em harmonia e sermos parecidos com Cristo. Guarda no seu coração a alegria, porque a alegria é ela que nos dá força para enfrentarmos as dificuldades com esperança. Como Paulo diz, ele fala: eu já vivi de muitas maneiras. Eu já tive muito e eu já tive pouco. Eu já tive sobrando e eu já tive falta demais. Mas eu aprendi a viver bem e feliz em toda e qualquer circunstância. Porque ele entendeu que a alegria deve ser guardada e cultivada dentro do coração. Que a nossa alegria em Cristo Jesus, que a alegria da nossa salvação não pode ser baseada nas circunstâncias. A alegria do coração do crente tem que ser baseada na nossa salvação, que é mais que isso. Nós somos salvos. Não importa o que aconteça nesse mundo, nós somos salvos. Há um lugar que nos espera, há uma nova Jerusalém nos esperando. Leve e momentâneas são as perseguições deste mundo, leve e momentâneas são as tribulações, que produzem ainda para nós peso de glória. A alegria do cristão tem que ser uma marca registrada na nossa vida. Alegria, nós precisamos voltar a sorrir. Nós precisamos voltar a nos alegrar, a sermos felizes com Cristo e com a vida maravilhosa que Ele nos deu. Com a vida maravilhosa que Ele nos deu e nos dá todos os dias. Não é vida perfeita. Não é ausência de problemas. Não é ausência de contendas. Não é ausência de dificuldades. Muitas vezes é até ausência de saúde. Mas, queridos, aprender a viver bem e feliz em toda e qualquer circunstância é carregar, é encher os nossos corações com essa alegria que vem do alto. Daquele que transforma a tristeza em alegria. Daquele que faz até a tristeza saltar de alegria. E para que nós possamos ter ferramentas para que tudo isso se achegue no nosso coração, são aquelas ferramentas, aquelas aplicações que eu falei para você. É ler a Bíblia, quando tudo está difícil mesmo. É manter a paz, é manter a saúde, é manter o corpo bom.
Quantas vezes nós estamos nos sentindo desequilibrados emocionalmente e muitas vezes estamos com déficit de vitaminas no corpo físico. A gente não está comendo bem, a gente não está se alimentando bem. A gente está dormindo pouco, a gente está errando no cuidado do templo, que é o nosso corpo. E isso a gente sente os reflexos disso no nosso espírito, na nossa alma, na fadiga. A gente só vive cansado, só vive para baixo. Às vezes está faltando aí umas vitaminas mesmo. A gente precisa se cuidar. A gente precisa olhar para nós. Olhar para dentro de nós com carinho, com o amor que Ele tem por nós. Quando Jesus diz que nós devemos amar o nosso próximo, como? Você precisa se amar. Se você não se amar, como é que você vai amar o próximo? Pela mesma régua que você se mede? Não sei. Às vezes a gente se mede por uma régua muito baixa, que é a régua do que dizem sobre você. Aí, ó, a importância do que eu falei sobre os ouvidos. Ah, mas ele é assim mesmo. Ah, esse aí não tem jeito. Ah, esse aí não se cuida. Ah, esse aí não sei o quê. Não sei o quê. Nós vamos tomando essas palavras como verdade para a nossa vida. Como é que eu posso amar o meu próximo se eu não amar a mim mesmo? E amar a mim mesmo significa cuidar da vida que Deus me deu. Cuidar da família que Deus me deu. Cuidar do meu corpo. Cuidar da minha saúde. Eu preciso estar bem. Para que tudo isso resplandeça na minha vida. Para que tudo isso faça sentido no meu caminhar, no meu agir. Pega essas ferramentas hoje e leva embora com você. Sabe essas ferramentas? Cuidar dos pensamentos, oração constante, ler a Bíblia, perdoar, evitar influências negativas, praticar o amor e a bondade, proteger as emoções. Isso são ferramentas, são armas que nós recebemos do Senhor. E muitas vezes nós vamos para a batalha com a cara para cima. Esperando aí, vamos ver o que vai acontecer. Nós vamos para uma batalha, nós estamos em guerra. Alguém já te contou isso? Então, estamos. Estamos em guerra, existem batalhas espirituais acontecendo em todo o tempo. E nós, muitas vezes, estamos desmuniciados. Por quê? Porque tudo que a gente precisa já está aqui. Não está faltando, não é nada novo. Não é nada que você não conheça. É ter a sabedoria de pôr em prática tudo isso que o Senhor já nos deu. Você precisa. Alguém vir aqui num domingo à noite falar que você tem que ler a Bíblia? Tem que alguém vir aqui falar que você tem que orar? Talvez não precisasse, mas estou aqui, vamos lá, vamos juntos, vamos todo mundo nessa. Vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar o Senhor, vamos perdoar, vamos fazer com que o nosso coração seja o que nós temos de mais importante no nosso corpo, porque ele funciona. O nosso coração, ele é uma máquina maravilhosa. Ele bombeia sangue, ele joga vida para todo o nosso corpo. Se o teu coração parar de bombear, acabou para você. E tem muitos órgãos que não dá para fazer transplante, mas coração dá. E eu conheço um médico, vou falar para vocês, nem tem filha do SUS. Esse aí você não precisa nem de fila de transplante. Esse transplante ele faz, e ele já fez, lá na cruz do Calvário. Ele transforma o nosso coração. Ele quer que tenhamos um coração igual ao dele. Um coração como ele já nos ensinou pelo caminho que devemos seguir. Ele já nos ensinou porque ele andou no caminho da oração. E ele diz, é assim que faz. O caminho da adoração, ele já nos mostrou. O caminho do perdão, ele já nos mostrou. O caminho da gratidão, ele já nos ensinou. Pelo caminho no qual nós devemos percorrer, o Senhor Jesus já foi na frente. E ele já mostrou para nós como é que temos que fazer. Está aqui, está tudo aqui. A
A nossa Bíblia tem que ser o nosso manual de regra e fé e conduta e comportamento e caráter. Não é só caixinha de promessa não, tá? Nada contra a caixinha de promessa. Tinha umas lá em casa, né? E é uma bênção. Tem dias que você pega uma promessa lá, eita glória, Deus é bom, vamos embora, vamos seguir. Mas a Bíblia não é só caixinha de promessa, não. Ela é sabedoria que precisamos aplicar para as nossas vidas. Ela é sabedoria do ouvir e do colocar em prática. Por isso, nessa noite, eu quero que você reflita sobre a sua vida. O quanto você está disposto a colocar em prática tudo isso que nós estamos ouvindo. A sabedoria do Senhor está na palavra de Deus e ela já está colocada, já está posta na mesa. Eu preciso mudar. Eu quero mudar. Eu preciso, porque eu quero viver essa vida, eu quero ter esses benefícios da sabedoria. Por isso eu preciso colocá-la em prática na minha vida. E se necessário for, Senhor, faz o transplante desse coração. Faz um transplante, Senhor. Se tiver alguma válvula entupida, o Senhor faz cateterismo, sei lá, o Senhor faz alguma coisa aqui, mas o Senhor resolve esse coração. Porque eu quero um coração igual ao do Senhor. Um coração disposto a amar, um coração disposto a perdoar, um coração disposto a ser as mãos de Jesus para outra pessoa. Acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Amanhã cedo, quando você acordar, acorda com esse versículo no seu coração. Acima de tudo que se deve guardar, guarda o meu coração, Senhor, porque dele procedem as fontes da vida. Quando você for sair para trabalhar, Senhor, guarda a minha boca, guarda os meus olhos, guarda os meus ouvidos e guarda o meu pé. Senhor, que essas 4 portas estejam alinhadas com a tua vontade. Senhor, coloca anjos em cada uma dessas portas, para que não seja eu, para que seja o Espírito Santo a me usar naquilo que eu estou ouvindo, naquilo que eu estou falando, naquilo que eu estou vendo, por onde eu estou indo. Se coloque de pé. Eu quero te convidar nessa noite a fazer essa oração. Senhor, dá-me um coração igual ao teu. Senhor, dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Um coração disposto a obedecer. Um coração disposto a amar, a perdoar. Que você possa nessa noite falar com o Senhor. Pai, se necessário, troca o meu coração. Faz de novo. Faz de novo, Senhor. Mas que eu não fique pelo caminho. Para que o meu coração não se desvie dos teus caminhos. Para que os meus olhos não se afastem daquilo que é eterno. Para que os meus ouvidos ouçam somente aquilo que o Senhor tem para a minha vida. As verdades que o Senhor tem para a minha vida, Pai. São essas que eu quero ouvir. Me ensina, Deus. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, nessa noite nós estamos aqui, Senhor Deus, como filhos. Como filhos que aceitam o conselho, a orientação, a correção desse Pai que tanto ama e nos encontrou nessa noite. Pai amado, que o Senhor possa nessa noite fazer cirurgias aqui nesse lugar, se for necessário. Mas, Senhor, que não saiamos com o mesmo coração deste lugar. Senhor, que nós possamos entender que o nosso coração é a central do nosso corpo e que dele bombeia sangue, bombeia vida para todo o nosso corpo. Pai, que nós possamos entender que o nosso coração precisa ser guardado, protegido,
protegido e escondido, como quem esconde um tesouro, como quem guarda um tesouro precioso, Deus. Ó Espírito Santo de Deus, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar e dirigir os corações aqui nessa noite. Meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, direciona, Senhor Deus, naquilo que devemos pedir perdão, naquilo que devemos dar perdão, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos ensina a amar como o Senhor ama. Que o Senhor nos ensine a amar como o Senhor nos ama. Que nós possamos nos enxergar como o Senhor nos enxerga. Senhor, dá-nos um coração igual ao Teu. Dá-nos um coração igual ao Teu. Aleluia. Se Tu olhar